Meus irmãos, abra a sua Bíblia por gentileza, livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Essa semana eu estive pensando naquilo que o Senhor gostaria de falar conosco nessa noite, e até aqui na escola dominical, nesta manhã, foi como uma confirmação a aula que aqui tivemos, capítulo de número 2, versículo 1 ao 3, por favor acompanhe. Diz assim: E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera o quê? Diante do rei. E o rei me disse: por que está o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão então teme muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolado, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? Até aí, por favor, se assente. Se quiser permanecer com a Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, eu destaquei dentro desse texto essa emoção, a tristeza. Quando nós estudamos interpretação de texto, a hermenêutica, nós aprendemos com essa aplicação que se chama exegese, que é quando dentro de um texto aparece muitas vezes uma mesma palavra, já que o autor ele é inspirado pelo Espírito Santo, ou a palavra de Deus ela é inspirada, há na mente do autor o desejo de destacar isso. E se você observou o capítulo que nós lemos aqui, nós vemos algumas vezes então triste ou tristeza. E eu gostaria hoje de falar sobre essa tristeza que assolou o coração de Neemias, e Neemias venceu essa tristeza. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre vencendo a tristeza, olhando para esse texto aqui e meditar um pouquinho nessa emoção que acredito que todos nós em um momento da vida teremos que lidar com ela. Nesse caso do texto, no capítulo que nós estamos inserido aqui para a nossa reflexão, a tristeza de Neemias, ela tem uma causa, e a causa é devido à maneira que a cidade de Jerusalém ela se encontra. A Bíblia diz que a cidade ela se encontra em ruína. Uma das primeiras coisas que um exército fazia ao tomar uma cidade era derrubar os muros, derrubar aonde ficavam as torres de sentinela. Isso dentro da linguagem desse contexto bélico era uma verdadeira humilhação para uma cidade. Todos que passavam podiam olhar para dentro, não havia segredo algum a esta cidade, a ponto de que, se você ler, por exemplo, o livro de Lamentações, a Bíblia diz que as pessoas passavam por Jerusalém e meneavam a cabeça com sinal de zombar daquela cidade. Se você observar no capítulo de número 1, versículo de número 3 ao versículo de número 4, nós vamos ver aqui que os muros estão caídos. Diz assim: e disseram-me, ou seja, Hanani, parente de Neemias, ele vem até onde Neemias está, nessa cidade chamada Susã, na Pérsia, e traz para ele um relatório a respeito de como estava a cidade de Jerusalém.
E ele diz: olha, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, preste atenção, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4: e sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e chorando perante o Deus do céu. Observe que é nítido o desespero de Neemias, conhecendo o contexto e a importância dos muros naqueles dias. Os habitantes, eles estavam aqui sem proteção, eles estavam indefesos, eram vidas aqui vulneráveis a qualquer ataque do inimigo, irmão. A partir do momento que Neemias ele recebe então esse relatório, ele é tomado por essa emoção, por essa tristeza. Nós veremos dentro da Bíblia vários personagens bíblicos que também passaram por momento de tristeza. Até o próprio Jesus, o Filho de Deus. Se você observar no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 26, quando ele está orando no Getsemane, no versículo de número 38, principalmente falando, Jesus ele vai deixar bem claro aqui a tristeza que tomara o seu coração. O versículo diz assim: então disse-lhe, olha só, a minha alma, né, que é o centro da nossa vida, aonde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções. Aí ele diz: olha, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vigiai comigo, estudando. O comentarista Champlin, ele fala que essa expressão aqui, até a morte, é uma expressão que traz um sentido do mais extremo grau, algo que ele usa nessa linguagem de hipérbole exagerada, dizendo: a minha alma está até a morte, mas é uma linguagem para que nós pudéssemos compreender o sentimento de angústia que toma o seu coração. O Champlin, comentando esse versículo, ele diz assim, preste atenção: Jesus, quando proferiu esta tristeza, ou esta triste palavra, estava a ponto de morrer. Por causa da tristeza, sua alma estava partida, seu espírito estava quebrantado, sua mente estava agitada no mais alto grau. Observe que ele fala aqui que a alma está partida, o espírito está quebrantado e a sua mente está agitada. É um grau mais intenso, segundo estudando a respeito dessa emoção, que uma pessoa ela pode chegar. E diz que esse é o extremo que leva a pessoa ao que chamamos então de depressão. Essa tristeza aqui é algo diante do que Jesus ele vai passar, de toda circunstância, ele consegue antever aí, com essa capacidade que o Espírito Santo lhe consegue, de ver tudo que ele ia passar, e ele é tomado então por essa tristeza. Então nesta noite nós precisamos entender que a tristeza, ela é uma emoção básica, que faz parte do ser humano, e em algum momento da nossa existência, nós iremos passar por ela. Isso é normal. Nós passaremos por situações que gerarão dentro do nosso coração, ou na nossa alma, tristeza. Quando nós olhamos aqui para Neemias, é bem interessante, porque o Neemias, ele está vivendo um apogeu. Ele está ali no auge, irmão. Ele tem acesso direto ao rei. Antes do rei comer, é ele que come. Bem verdade é, né, que isso gera um perigo no sentido de que se o rei fosse morrer, quem morreria seria primeiramente o copeiro. Mas ele está lado a lado. Ele está diante do rei.
Existem muitas especulações relacionadas como ele chegou, mas não convém nesse momento nós falarmos, mas ele está numa posição de destaque. E quando essa notícia chega para ele, há uma mudança muito drástica nas suas emoções. É como se, descreve o texto aqui, que ele recebe como se fosse uma flechada. Imagine que você está vivendo uma situação, que de repente você recebe uma notícia, acontece alguma coisa, que o seu coração, a sua alma, ela é tomada de tristeza. De tristeza. Então, entendendo que todos nós iremos em um momento da nossa vida lidar com a tristeza ela pode se tornar para nós um inimigo mortal, se nós não soubermos passar por ela. E Neemias aqui, ele vai nos mostrar como vencer a tristeza, irmão. Nós vamos poder aprender um pouquinho dentro desse texto aqui, como que Neemias ele lida com esse momento. O texto deixa claro que ele está triste, e é uma tristeza angustiante, que mexe com ele. Mas se você observou aí no capítulo de número 2, se você quiser voltar, versículo de número 1, nós vamos tirar aqui a primeira lição que eu gostaria de desenvolver com os irmãos aqui. Como que Neemias ele vence essa tristeza? Primeiro, observe que Neemias não deixou que a tristeza o paralisasse. Observe isso. A primeira coisa que nós vamos observar é que Neemias ele não permite que a tristeza o paralise. O versículo de número 1 diz: e sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, aí diz, que estava posto vinho diante do rei, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Observe que nós vamos ver aqui, que o Neemias, no capítulo de número 1, ele recebe essa triste notícia, que mexe com as suas emoções, a ponto dele chorar, lamentar, jejuar, o seu coração está triste, angustiado diante do que ele recebeu como notícia. Não sabemos exatamente o dia, se foi o dia anterior, mas ele aqui vai trabalhar. O que ele vai fazer? No outro dia, nós vamos ver que o Neemias ele está lá, na sua função de copeiro, e servindo o rei. Isso daqui, irmãos, é muito importante nós entendermos, porque ontem, estudando um pouco sobre a tristeza, segundo os profissionais, dizem que ela é paralisante. Olha só, a tristeza faz de um dia ensolarado, ou faz um dia ensolarado ficar sem graça, irmão. Ou seja, quando você está triste, a melhor refeição perde o sabor. Pode estar o sol rachando, como a gente fala, mas para você parece que o dia está nublado. A tristeza ela tem essa capacidade de paralisar a vida. E aí eu comecei a pensar, por exemplo, em algumas pessoas que às vezes já deixaram a igreja, e você vai perguntar para essas pessoas, por exemplo, que se decepcionaram com um homem, com o sistema, alguma coisa nesse sentido. E aí você conversa com algumas pessoas, e essas pessoas que estão paradas, não congregam mais, alguns até abandonaram o ministério, e nós encontramos muita gente assim. Você pergunta: o que aconteceu? A maioria da resposta é mais ou menos assim: eu me entristeci com algo que eu vi, me entristeci com algo que aconteceu, me entristeci com alguma coisa que fizeram comigo. Se você sair hoje aqui
E foi daqui que eu estava falando, principalmente, né? O Diácono Felipe estava numa parte da aula ministrando e falou a respeito de algo pessoal com uma pessoa. E ontem, enquanto eu meditava, até comentava com a minha esposa, porque quando você sai, faz bastante tempo, confesso que não faço isso, mas como tínhamos esse costume de ir para a madrugada, evangelizar ou levar alimento, não foi uma e nem duas vezes, eu não me esqueço de encontrar pessoas assim nas calçadas, e de repente você começa a falar com aquela pessoa, você vê que ela até conhece a Bíblia, e você começa a conversar, ela fala: eu sou um presbítero desviado, e já dirigi igreja. Mas como que você chegou aqui? O que aconteceu? Às vezes ele fala: fui traído, perdi minha família, passei pelo divórcio, não consegui lidar, fui tomado por uma tristeza tão grande que acabei desse jeito aqui, eu estou aqui. Se você sair daqui agora e entrar dentro de muitos bares por aí, você vai encontrar pessoas que estão sentadas nos balcões da vida, tentando de alguma maneira afogar a sua tristeza dentro de um copo. Pessoas que estão lidando com a tristeza de uma maneira que acabaram sendo paralisadas, irmãos. E o interessante é que quando nós olhamos para o Neemias, nós vamos ver que ele está triste, o texto deixa claro. Mas se fosse, por exemplo, não é, mas eu estou dizendo, se fosse no outro dia, imagine que ele está triste, acabou de ser açoitado aqui por uma flecha angustiante em sua alma, mas no outro dia, mesmo triste, Neemias se levanta e vai servir o rei. Neemias não permite que a tristeza o paralise, e ele está servindo vinho, irmão. E quando eu fiquei meditando, os irmãos que conhecem de tipologia sabem que o vinho dentro da Bíblia tem esse simbolismo de alegria. Aqui não é hipocrisia, mas é um homem triste servindo o rei, o quê? Alegria. Ele não permitiu que a tristeza o parasse, a tristeza o silenciasse, o trancasse dentro de um quarto escuro, de lamentação e de lamber as suas feridas. O Neemias não permite que a tristeza, que é avassaladora, a ponto de levar você a um problema emocional ainda maior, viesse lhe paralisar, mesmo triste. Neemias, quem sabe, acorda, lava o rosto, olha abatido, mas dá uma lavada no rosto e diz: eu vou servir o rei, eu vou para o palácio e eu vou servir o rei. Se você observar, há um paralelo a isso contrário quando você lê o Salmo 137, porque no Salmo 137, quando o povo é deportado para a Babilônia, a Bíblia diz no versículo de número 1, quando o povo chegou, eles estão tristes, irmão, eles perderam as suas casas, pessoas perderam parentes, ente querido, imagine isso, estão sendo deportados como escravos, vencido, derrotado. Você imagina caminhando quilômetros até chegar na Babilônia, a tristeza angustiante, você perder, você vê o seu país ser desolado, a sua fé ser humilhada, zombada, você vê parente morrer, guerra, você sabe como que mexe com a gente. Graças a Deus nunca passamos isso no nosso país, mas a gente sofre quando vemos, não é, através de noticiários, o poder devastador da guerra. A Bíblia diz que quando eles chegam na Babilônia, o povo de Israel é conhecido como povo alegre, que canta, irmão, um povo que exalta o nome do teu Deus. O Deus dessa nação é conhecido como Deus das festas. No mínimo, todo ano tem 7. E quem instituiu? Ele próprio. Ele é um Deus festivo, Ele é um Deus alegre. As festas
desse povo aqui era o povo verdadeiramente, irmão, cantando, dançando, pulando, glorificando, exaltando. Casamento é 7 dias, era um povo festivo. Só que agora, quando o povo chega ali, o testemunho é que eles são uma nação alegre, feliz, que canta. Só que agora, quando nós olhamos o Salmo de número 137, a Bíblia diz: e junto do rio da Babilônia nos assentamos e choramos, lembramos-nos de Sião. Olha só, nos salgueiros que há no meio dela penduramos a nossa harpa, porquanto aquele que nos levaram cativo nos pediam. Olha só, nós sabemos do testemunho que vocês cantam. Já a pessoa é um pregador, é um cantor, é alguém fala: puxa vida, você canta aí para nós ouvirmos. Ficamos sabendo. E aí eles olham e dizem: como que eu vou cantar? Olha o que ele diz: e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cante-nos um cântico de Sião. Observa os verbos dentro dos versículos que eu li aqui. Primeiro, aceitamos. Depois, choramos. Terceiro, lembramos. Olha só. Só que dentro desse processo de angústia e tristeza é terrível, porque aqui eles começam a lembrar de como eram e o momento em que eles estavam vivendo. E isso é angustiante. Eles começam a lembrar do passado. E observe que essa tristeza, ela rouba a perspectiva do futuro. Eles não conseguem ver lá, eles só conseguem olhar para trás e dizer, como o diácono Felipe falou aqui: para a minha vida, eu nasci para isso. Que a pessoa falou para ele: vou colocar minha tristeza num copo de bebida, afogá-la. Ela não consegue olhar, a tristeza rouba essa perspectiva. E aí o que eles fazem? Eles se aceitam, eles choram, começam a lembrar e penduram. Por que você parou de vir para a igreja? Por que você parou? Fiquei triste. Falaram, disseram, se levantaram, caluniaram, e eu fiquei triste por causa disso. E aí eu me assentei, e depois comecei a lembrar, e depois aí eu pendurei a minha ferramenta e disse: quer saber? Parei por aqui. Mas o Neemias é diferente. Por quê? Porque no versículo de número 4 vai dizer assim: e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, o que eu fiz? Assentei. Amém, se assentou. Aí você diz, aí o que ele vai fazer? Vai chorar, né? Porque eles também choraram. Neemias chora, lamenta por alguns dias. Mas e depois? O que ele faz? A Bíblia diz que ele jejua e ele ora. Ele se assenta, ele chora por alguns dias, e depois ele se levanta e vai servir o rei. Ele não pendura no alqueire a sua harpa. Quem está entendendo, irmão? Neemias diz: estou triste sim, estou angustiado sim, estou abatido sim, tinha motivo para ficar em casa sim, tinha motivo para dizer: não, pastor, não quero oportunidade não, porque hoje eu estou triste, hoje eu não canto, hoje eu não prego, hoje eu não vou para o culto. Não, olha, me assentei em casa, chorei em casa, mas sabe o que eu fiz? Me levantei e fiz o quê? Fui servir o rei. Eu vim triste, pastor, eu vim angustiado. Sabe por quê? Porque me julgaram, me crucificaram, cuspiram, fizeram coisas terríveis, mas eu vim aqui para servir o rei nessa noite. Mesmo triste, eu vim aqui para servir o rei. Quem está entendendo, irmão? Neemias se levanta. Se você pegar o versículo 11, está escrito isso. Quando ele termina a oração, você vai ver que ele diz assim: faz prosperar hoje o teu servo. Por quê? Porque ele está indo, sabe para onde? Para o palácio. Ele está indo: eu estou indo trabalhar. Chorou, irmão, mas ele se levanta e diz: e agora? Agora eu vou para o palácio. Ele diz assim: faz o teu servo prosperar diante deste homem. Isso é fantástico, sim ou não, irmão? Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: a minha missão é maior do que a minha tristeza. Quem crê nessa noite, nessa palavra? A tua missão é maior
maior do que a tua tristeza. Alguém pode olhar, aleluia, e dizer: olha, está até com a maquiagem borrada de chorar. Chorei mesmo, mas me levantei e vou cantar para a glória de Deus. Não vou pendurar a harpa, não vou entregar ministério, não vou parar coisa nenhuma. Eu vou servir o rei. Eu sou quem vai servir o rei. Só quem vai servir o rei. Só quem veio. Quem sabe nessa noite o inimigo está olhando e está dizendo: ela está triste, ela vai parar. Ela vai parar. Olha ela chorando, olha ela chorando, olha ela sentada, olha ela sentada. Mas ela levantou e veio para quê? Para servir o rei. Segundo, aleluia, Neemias não deixa que a tristeza venha a ser maior que a esperança. Entenda isso nessa noite. Olha o versículo de número 2. Na verdade o 1 ainda, final do versículo. Observe que no final vai dizer assim, ó: porém, antes, nunca estivera triste diante dele. Agora Neemias está. Mas observe que o versículo 11, quando ele se levanta, ele está indo diante do homem que ele cita aqui, é o rei Artaxerxes. E aí ele diz assim: prospera-me diante deste homem. Eu estou triste, mas ele já tem ali a visão daquilo que ele deseja fazer. E ele tem a esperança de que, entrando diante do rei Artaxerxes, ele vai dar oportunidade para ele, para que ele possa fazer algo. Ou seja, ele consegue, no meio da tristeza e da angústia que ele está vivendo, ter uma esperança e uma expectativa maior do que a tristeza. Nesta noite você pode estar aqui triste, mas se você tiver essa visão que Neemias tem, a sua expectativa ou esperança, ela vai ser maior do que a sua tristeza. Porque você consegue ir além. A Bíblia diz que Jesus conseguiu ver além da cruz. Ele se sentiu triste, mas ele conseguiu ver, passar pela cruz e chegar do outro lado. Ele conseguiu contemplar o gozo que lhe estava proposto. Será que você nesta noite, quem sabe, está triste aqui, mas você consegue contemplar o que está vindo lá do outro lado? Você diz: eu estou triste agora aqui, mas eu estou contemplando que vem vindo coisa grande ali. Vem vindo coisa, eu estou com uma esperança, mas eu estou com uma expectativa. Por quê? É interessante a gente pensar isso, porque quando nós olhamos, por exemplo, o pastor Genigetes, no seu livro sobre Neemias, ele explica que jamais uma pessoa poderia, diante de um rei, um imperador, se apresentar triste. Não poderia. Por quê? Genigetes explica que ele poderia aqui ou ser punido ou ser destituído do cargo. Então ele tinha que se apresentar diante do rei, mas sempre com alegria. Não poderia estar triste. No versículo de número 2, se você observar, no versículo 1 diz que ele nunca havia ficado triste na frente do rei. Ele conhece a lei dos persas. Só que no versículo 2, a Bíblia vai dizer que o rei pergunta para ele, e ele temeu muito, irmão. Ele temeu. Mas observe que ele já havia passado 4 meses orando. E ele está ali com uma expectativa. Quem está me entendendo, irmão? Aleluia. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo de número 13, que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração triste abate o espírito. O coração de Neemias está triste, ele está com o espírito abatido. Neemias, em outros momentos, jamais em sua vida havia apresentado diante do rei essa tristeza. E por que agora nesse episódio aqui ele vai demonstrar? O contexto aqui vai deixar claro que ele tinha aqui a esperança de que o rei iria ajudar ele, irmão. Ele entra nesse cenário com a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa e o rei vai o auxiliar. Isso é algo tremendo.
A Bíblia diz que nós temos que se alegrar na esperança. Consegue? Se alegrar na esperança. Essa palavra esperança, de Romanos capítulo 12, versículo 12, é elpis no grego, que é a expectativa do bem. Olha que interessante o que Paulo está dizendo: se alegre em ter expectativa do bem. Mas a minha expectativa e a sua, ela não está baseada, irmão, por exemplo, no dia de amanhã. Quem sabe na mudança de alguma autoridade. Ela não está relacionada no mercado lá fora. A nossa esperança, ela é uma pessoa, irmão. Por que a nossa esperança e expectativa tem que ser maior do que a nossa tristeza, por mais que todos nós iremos passar pela tristeza? Porque a nossa esperança não é uma coisa, mas ela é uma pessoa. Aleluia. Ela está em alguém. Por que a minha tristeza é menor do que a minha esperança? Olha o que o salmista no 39:7, ele diz: agora pois, ó Senhor, que espero eu? Aí ele diz: a minha esperança está em Ti. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é Deus. Olha o que ele diz no Salmo 33:20: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja sobre nós a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em Ti esperamos. O salmista, conversando no divã com a sua própria alma, no Salmo de número 42:11, ele diz assim: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz assim, ó: espera e o louvarei. A minha expectativa e a sua não está em coisa, está em uma pessoa. E a minha certeza é que eu vou louvar, porque eu sei que tem coisa que tem entristecido a minha alma, que eu não tenho controle sobre situações. Mas uma coisa eu sei em quem eu tenho crido, e a minha esperança está nele. Eu sei que o meu Redentor, a qualquer momento, ele vai se levantar. Sabe por quê? Porque ele vive, e eu posso crer no amanhã. Quem sabe nesta noite você entrou aqui até triste por alguma circunstância, situação, intempéries da vida, mas nesta noite você vai sair daqui com uma esperança maior. Agora é noite de choro, mas vem vindo o dia de alegria. Sabe por quê? Porque vem dele, é nele que está a nossa esperança. Quem está entendendo? Terceiro, Neemias não escondeu a sua tristeza, ele vai dividir com o rei, irmão. Quando o rei pergunta para ele no versículo 2: por que está triste o teu rosto? Não é senão tristeza de coração? Aí ele diz para o rei: como não estaria triste o meu rosto? Estando, olha só, a cidade, o lugar de sepulcro dos meus pais assolado. O Neemias aqui, ele expõe a sua tristeza para o rei. Ele divide a situação daquilo que estava o entristecendo. William Shakespeare, ele diz assim, ó: aprendi que falar pode aliviar as minhas dores emocionais. Não é falar com qualquer pessoa, mas fala com o rei. Conta para o rei. Vai para o divã do rei nesta noite e diga: Deus, eu estou triste. Aleluia. Deposita aos pés dele nesta noite. Faz que nem Neemias: como eu não estaria. Deus não vai te julgar, Ele não vai te apedrejar, Ele não vai dizer que você é um crente fraco, Ele não vai crucificar você e dizer que você não tem que ficar nada triste. Não. O próprio filho dele passou para tristeza. Vai nele, abre o seu coração. Sabe por quê? Porque ele disse assim, ó: vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados. Sabe o que eu farei? Eu vos aliviarei. Conta-se uma história de um viajante que ele ia com um fardo tão grande,
em cima das suas costas, e de repente numa estrada longa vem passando um rapaz com uma picape, para do lado do rapaz, vê que ele está sofrendo com aquele fardo, e dá uma carona para ele, diz: para onde você está indo? Ele diz: estou indo para a cidade. Ele diz: sobe aí. Ele sobe na traseira da picape com aquele peso, só que em vez de ele colocar o peso em cima da picape, ele fica na picape com aquele peso. Aí o motorista olha pelo retrovisor e não entende. Ele em cima da picape, mas com peso. Às vezes nós também. Jesus diz: entra aí na picape, vem a mim, conta seus dilemas, abre o seu coração, as suas crises, conta para mim, faça isso. Aí a gente vem, senta, Jesus está na frente, só que a gente está em cima da picape, segurando ainda o peso, o fardo sobre as nossas costas. Mas nesta noite, Jesus está dizendo: coloca sobre mim, faz que Neemias, abre o teu coração. É libertador, é restaurador, é aliviador. Abra o seu coração, fale, conte para Jesus nesta noite. Eu li o livro do pastor Alex Cardoso, que é Depressão no Altar, fantástico. Aí ele diz assim no livro dele: pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Ter conversas difíceis às vezes é necessário para evitar uma vida difícil. O que você diz cura, o que você guarda te adoece. Nesta noite, vai a Jesus e abre o teu coração. Quem está me entendendo, irmão? Nesta noite, conta para Ele. Ele não vai te apedrejar. O que você guarda te adoece, mas o que você fala cura. É um autor desconhecido que diz assim: o coração que mais sangra é aquele que finge que é de fé. Não finge, irmão, não tem super-herói aqui não. Nós somos seres humanos, nós choramos, irmão. Nós temos dilemas em nossa vida, e muitas vezes nós ficamos parecendo, aqueles que não querem. Você já viu a história de ouvi há muito tempo, li na verdade, de um palhaço que alegrava toda uma cidade. Ele disse que um dia esse palhaço buscou ajuda dos profissionais da saúde emocional, e ele foi falar sem máscara, sem nada. Chegou lá nesse médico, e esse médico disse assim: olha, hoje eu vou receitar algo diferente para você. Nós temos aqui na cidade, você conhece o Palhaço Alegria? Ele consegue fazer todo mundo rir. Vai lá, ele vai fazer você rir. Vai lá, conta para ele. Ele vai conseguir de alguma maneira te alegrar, tirar essa tristeza. Aí sabe o que ele disse? O Palhaço Alegria sou eu. Não era conhecido porque lá ele vivia de máscara de palhaço. E às vezes, é como o autor disse aqui, o coração que mais sangra é aquele que finge que é de fé. Que nesta noite nós que aqui estamos, quem está me entendendo, não esconda a sua tristeza. Divida com o rei, divida com o rei, divida com o rei. Pedir ajuda é o primeiro ato de coragem no rumo da cura. Nesta noite vai a Jesus, peça ajuda. Quem está me entendendo? Quarto, Neemias busca solucionar o que está entristecendo. Sabe qual que é o nosso problema? Que às vezes a gente fica lambendo ferida. Eu vi uma vez uma mensagem do pastor, que ele disse que quando ele desceu no aeroporto do Rio de Janeiro, na porta do aeroporto havia um rapaz com as feridas. Ele disse: purulenta, coisa terrível. Ele disse: aquilo cortou meu coração. E eu olhei para aquele rapaz pedinte ali e disse para ele assim: moço, se levanta, eu vou pedir um táxi e nós vamos até uma UPA, alguma coisa, e o que precisar eu vou pagar para você curar isso. E ele, com cara de dor, ele olha para o pastor e diz: muito obrigado, pastor, eu sobrevivo é por isso. Já pensou? Tem pessoa que às vezes gosta de ficar lambendo a dor. Não, busca resolver. Você já ouviu dizer que pessoas que estão feridas
acabam sangrando em cima de pessoa que não tem nada a ver com o problema. Mas nesta noite Deus tem cura para a tua alma, irmão. Vá buscar solução para o teu problema. Faz que nem Neemias, ele vai para o rei e ele diz: olha, o sepulcro lá está destruído, os muros estão caídos, as portas estão em fogo, mas eu preciso ir lá, sabe para quê? Para resolver isso, porque isso está me trazendo. Não adianta maquiar, não adianta tampar, não adianta fugir, não adianta, meu irmão, fingir. Nesta noite faz que nem Neemias, soluciona o problema. Olha o que o pastor Alex ainda diz no livro dele, Depressão no Altar. Somos nós que escolhemos se os nossos traumas vão nos parar ou nos tornar mais forte. Não somos nós produto da circunstância. Sim, somos das nossas decisões. Ainda que a culpa pelo sofrimento que você está tendo seja de outro, a responsabilidade pela cura é toda nossa. Existem dor que machuca, existem dor que ensina, existem dor que transforma. Que nesta noite, independente se alguém puxou o teu tapete, te ferir, não interessa, irmão, quem te machucou, a responsabilidade nesta noite está em resolver o problema, aquilo que está te entristecendo. Quem está entendendo, irmão? Vamos vencer nesta noite esta tristeza. Aí você chega no capítulo 6, no versículo de número 15, você encontra um Neemias agora com os muros terminados. Imagina isso. A Bíblia diz que acabou o muro em 25 de Elul, 2 de outubro aqui, em 52 dias. Aí eu fico imaginando, irmão, o Neemias, aquele que nós encontramos ele no começo do livro, como triste. Imagina ele olhando agora os muros. Você já imaginou? Como que ele já começa a contemplar os muros? Tristeza parou ele, irmão? Não. Ele começa a olhar os muros, eu fico imaginando ele. Oh, glória! Que coisa, hein? Maravilha, Deus. Olhando os 52 dias, tem que ser a mão de Deus. Sim ou não, irmão? Você lembra quando o povo voltou do Egito? A Bíblia diz que eles estavam como os que sonham. O nosso coração se encheu de alegria, a nossa boca de riso, e nós dizíamos, grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí que é interessante, porque nós vamos encontrar agora o Neemias com a sua restauração da sua alegria. E nesta noite Deus vai restaurar a alegria pelo poder que há na palavra. Neemias começa o livro triste, mas no decorrer da história nós veremos ele se alegrando. Deus restaura a alegria. E aí, o que nós vamos ver que é interessante para a gente aprender? Você que está aqui nesta noite, o Neemias, mesmo no meio da tristeza, ele consegue contemplar algumas coisas. Esse é o problema da tristeza, que muitos de nós, ela nos toma de um jeito que nós não conseguimos ver algumas coisas. Mas o Neemias, mesmo na tristeza, ele consegue contemplar algumas coisas, e isso faz a diferença. Quer ver? Primeiro, Neemias, ele consegue ver a mão de Deus sobre ele. Sabe qual que é o problema? Muitos de nós, quando estão tristes, a primeira coisa que a gente fala é Deus. Não há nem sinal de Deus aqui. Será que há oportunidade para a minha vida? Só que não. Quando você vê o Neemias, do capítulo 2, versículo de número 8, a Bíblia diz que o Neemias, falando, ele diz assim, e o rei atendeu esses pedidos. Aí ele diz, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Nesta noite você pode até estar triste, mas no meio do cenário das nuvens negras, irmão, das tempestades castigantes, veja a mão de Deus sobre a tua vida. Você está até triste por alguma coisa, mas encontre a mão de Deus te abençoando. Veja a mão de Deus te abençoando. Quem está entendendo? Neemias vê a mão de Deus sobre ele, mas ele não vê só isso. Neemias vê que Deus foi favorável a ele. Se você pegar o versículo de número 18, a Bíblia diz que ele fala com o rei Artaxerxes. Além do rei Artaxerxes permitir que ele vai, ainda dá carta para ele ir, ainda dá
para ele ir, e aí ele diz assim: olha, e o rei mais me deu, foi favorável ao meu respeito. Ele conseguiu ver Deus sendo favorável a ele, mesmo no meio da tristeza. Neemias conseguia enxergar o favor de Deus. Você pode estar triste nesta noite, mas veja o favor de Deus na tua vida, Ele trabalhando na tua casa, na tua família, alguma coisa acontecendo. Encontre o favor de Deus. Terceiro, Neemias vê que Deus era poderoso para o fazer prosperar. Olha só, você já imaginou? No versículo 20 ele diz: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Nós vamos. E sabe quem vai fazer-nos prosperar? Deus. No meio dessa angústia que ele está vivenciando, ele consegue olhar lá para frente e dizer: olha, Deus vai nos fazer prosperar. Será que você pode responder isso nessa noite? Aleluia. Deus vai me fazer prosperar. Deus vai me fazer prosperar. Deus vai me fazer prosperar. Aleluia. Comece a mudar o ambiente. Veja a mão de Deus sobre a sua vida. Veja o favor. Agora veja Deus favorável a você. Agora veja Deus prosperando a sua vida. Mas não só isso. Quando você chega no capítulo de número 4, você vai ver, o Neemias consegue ver Deus dando livramento. Os inimigos tramam, armam o laço. Aí a Bíblia usa a expressão aqui, ó, dissipado, versículo 15. Dissipado, estava pegando essa palavra no original, quer dizer frustrar, quebrar no meio. Sabe o que é isso? O inimigo arma um laço e diz: olha, nós vamos entrar no meio deles. Quando eles não souberem, nós vamos nos revelar e vamos matar. Nós vamos entrar com engano. Só que aí Deus ia e falava com Neemias, e o plano era dissipado. Imagina isso aqui. Neemias vê Deus o livrando, irmão. Quinto, Neemias vê até os inimigos reconhecer que Deus estava presente com ele. Quando nós chegamos no capítulo de número 6, versículo de número 16, a Bíblia diz: e sucedeu que os inimigos, ouvindo, temeram todos que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos. Aí diz: porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias começa triste, mas como que Neemias vai terminar? Alegre. Olha o capítulo 8, versículo de número 10. Portanto, agora quem estava triste está dizendo assim, ó: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Enquanto você está triste, vai vendo a mão de Deus trabalhando. Enquanto você está triste, vai vendo o favor de Deus a teu respeito. Enquanto você está triste, vai projetando, porque você vai ver Deus prosperando. Enquanto você está triste, começa a observar que o diabo armou o laço, Deus veio, cortou o laço e não permitiu que o inimigo te matasse. Enquanto você está triste, você vai começar a ver alguém dizendo: verdadeiramente Deus é na vida dessa pessoa. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você está dizendo: não se entristece não, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos. Outra tradução diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo. A palavra de Deus para você é, nesta noite: se alegre no Senhor. Aleluia. Vença essa tristeza. Quem sabe você pode estar até no cenário de tristeza. No meio do cenário da tristeza, comece a buscar a presença de Deus, e você vai ver Deus dentro desse cenário. Ainda que é de angústia, você fala assim: não, a nuvem é tremenda, mas eu estou conseguindo ver alguns fios de luz, eu estou vendo alguns brilhos. E sabe o que é isso? Eu estou conseguindo enxergar Deus, a força, né? Eu não tenho triste, angustiado, mas eu estou com expectativa de que Deus, Ele vem vindo aí. Quem consegue ver Deus vem vindo, irmão? Quem consegue ver que Deus vem vindo por aí? Curva a sua cabeça por um minuto. Vamos fazer uma oração. Que nesta noite você que está aqui, quem sabe que você tem todos os motivos, ninguém está aqui,
nesta noite para dizer que você tem que ser super-homem, que você tem que engolir o choro. Não vou dizer que você é mimizento. Cada um sabe os teus problemas, das tuas dificuldades. O que te entristece pode ser que não me entristece. O que me abala pode ser que não te abala. Cada um de nós temos uma estrutura. Cada um de nós respondemos de uma maneira, circunstâncias que às vezes podem parecer igual. Mas eu quero deixar uma palavra nesta noite para você. Não permita que essa tristeza te pare. Não permita que a tristeza faça você pendurar. Você pode até chorar, mas não pendure a harpa no salgueiro. Comece a ver o que Deus ele está fazendo. O inimigo vê com a tristeza e quer colocar aleluia, na sua frente, para calar o seu canto, para calar a sua voz. Quem sabe você não consegue cantar, faça como o Tiago disse, ore. Mas nesta noite entenda que essa tristeza ela não vai ser para sempre. Deus tem alegria para a tua vida. O nosso Deus é Deus de mudança de cenário. Oh, Espírito Santo de Deus, comece a contemplar nesta noite que nem Neemias, Deus prosperando. Comece a olhar e ver a mão de Deus, mesmo nesses momentos que você está vivendo de angústia. Quem sabe você diz assim, perdi o emprego, mas você vê Deus na cesta básica. Aí você fala, mas a mão de Deus foi comigo. Você diz, eu queria comer a picanha, não veio a picanha, veio carne moída. Mas você diz assim, mas eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. E enquanto isso, sem que você perceba, essa alegria que o Espírito gera dentro do teu coração, ela vai tomando a sua vida. Aleluia. Não é hora de desistir, não é hora de parar, não é hora de pendurar a chuteira e dizer não, acabou, não. Aleluia. Deus está dizendo, a missão é maior do que a dor. Vamos, igreja, vamos, igreja. Seja a boca de Deus para alguém que está do teu lado agora e diga para ele, não pare, não pare, não pare. Diga para ele, diga para ela nesta noite, profetize e diga assim, ó, vem vindo um tempo de alegria para a tua vida, vem vindo um tempo de alegria para a tua vida. Deus está preparando um tempo de gozo, um tempo de culto, de ação de graça. Você vai dizer como Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos nos alegrar. Receba da parte de Deus nesta noite a alegria para você continuar. Aleluia, continue, não pare, marche, continue servindo o Rei. Oh, Espírito Santo, não pare de servir o Rei. Aleluia. Você que precisa, vai até o Rei nesta noite e abre os portões da sua alma. Conta para Jesus aonde está a sua dor. Deus, eu preguei a tua palavra, eu peço que o Senhor possa aplicar ela dentro do nosso coração. Eu sei, Pai querido, nesta noite, pelo teu Espírito, que o Senhor não me daria uma
Pai, eu peço que no nome do Senhor Jesus Cristo, esses que aqui estão nesta noite vivenciando, Senhor, este Getsemane, esta sexta-feira, Senhor da glória, de angústia, de dor, de tristeza, que nós possamos dizer para essa sexta-feira de morte, Deus, que o domingo da ressurreição vem vindo aí. Vem vindo, Senhor, alegria para a nossa vida. Pregue para a tua alma agora, irmão. Faz que nem Davi, prega para a tua alma. Converse com ela, diga o que é que está acontecendo com você, sua danadinha. Tem remédio, tem bálsamo para a tua vida hoje. Deus vai aplicar em você uma injeção de ânimo, de alegria, porque o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quantos creem? Digam amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Estamos encerrando.